Abra sua Bíblia, carta aos Hebreus, no seu capítulo 10. Nós estamos aí continuando a nossa série de exposição na carta aos Hebreus. Essa já é a 18ª exposição no texto aos Hebreus. Hoje pela manhã, estava falando com o Lennon, ele vai fazer essa semana vai preparar um link lá, não entendo, isso aí a moçada entende muito mais que a gente, né? Eu vou postar lá no grupo da igreja, onde vão estar lá as 18 mensagens pregadas até aqui. E depois, os irmãos que tiverem o interesse, alguns já até falaram comigo, eu vou enviar todos os textos de todas as mensagens para que você possa acompanhar de casa, tá? Para quem tem seguido a série, a série ela tem duas questões muito interessantes. Uma que ela nos faz aprender, o texto como um todo, a gente é preso à verdade das Escrituras, porém, às vezes a gente fala, pastor, mas repete tanta coisa, né? E aqui, principalmente, quem está em Hebreus, quem está acompanhando desde o capítulo 8, vê que o autor estava preocupado em passar um conceito que, desde o capítulo 8, ele vem repetindo uma mesma verdade. E essa verdade é repetida aqui, no capítulo 10 também, e nós vamos meditar um pouco nessa verdade. Hebreus 10, dos versos 1 a 18, o sacrifício de Cristo é único e eficiente. Diz assim o texto das Escrituras: Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que ano após ano continuamente eles oferecem. Se isso fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios ocorre recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quisestes, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis, aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito: estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quisestes, nem deles te agradastes, coisa que se oferecem segundo a lei, no segundo momento acrescentou: eis, aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor: imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. Acrescenta: também dos teus pecados e das tuas iniquidades jamais me lembrarei. Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Até aqui, vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, baixe tua cabeça. Vamos buscar a Deus em oração. Amado Deus, nós agora estamos diante da Tua palavra para meditarmos. Nós precisamos do auxílio providencial e maravilhoso do Seu Espírito Santo, trazendo às nossas mentes e o nosso coração todo o entendimento da Tua verdade. Que ao meditarmos na Tua palavra, Senhor, venhamos a ouvir a voz do Senhor falando aos nossos corações. Que o Senhor nos instrua e nos molde de acordo com o teu querer, de acordo com a tua vontade, para a glória do teu próprio nome, em Cristo Jesus. Amém. Se eu fizesse uma enquete
aqui, se eu pegasse um papel, distribuísse aí no meio da igreja e pedisse para que você listasse para mim algumas marcas externas que pudessem ser aferidas, que dissessem a respeito da sua salvação. O que você escrevia aí? O que você é salvo? Umas coisas assim externas que você anotaria. O que você colocaria aí no seu papel? Por que você diria ou queria que eu acreditasse que você é uma pessoa salva? Como eu poderia aferir essa salvação por alguns aspectos que você apresente aí na sua vida? Difícil de pensar nisso, né? Geralmente, algumas das marcas que nós costumamos apontar para aferir a nossa salvação têm relação direta com a maneira como nós expressamos a nossa religiosidade, como nós expressamos a nossa forma de culto. Talvez alguns de nós colocaríamos: eu vou no culto, eu dou dízimo, eu faço orações, eu leio a Bíblia, eu não falo palavrão, eu sou honesto no trabalho. Talvez, né, alguns diriam algumas coisas assim. E isso não é necessariamente ruim por si só. Na verdade, é uma maneira de nós demonstrarmos alguma coisa que está aqui dentro. Eu até costumo dizer que quando nós descuidamos dos pequenos aspectos externos que se referem à nossa salvação, é porque os aspectos internos também já foram embora faz muito tempo, né? Mas o grande problema de nós associarmos essa questão da religiosidade, apontando como alguns distintivos da nossa salvação, é que talvez nós possamos cair no erro de confundir as coisas. E não são poucos que caem nesses erros de confundir as coisas, acabando confundindo a religiosidade com a salvação em si. De maneira que, por participar ou por distinguir-se por alguns atos religiosos, imaginam que são salvos por aquela religiosidade. Por exemplo, talvez a pessoa vá aos cultos, talvez a pessoa seja dizimista fiel, talvez a pessoa leia a Bíblia, faça orações, mas a sua vida esteja completamente distante de Deus. Às vezes nós acabamos crendo que o método religioso e não a graça salvadora de Cristo, que o frequentar, em vez de o viver com Cristo, é que possa salvar. E isso estava acontecendo com aqueles irmãos a quem essa carta foi escrita naquele primeiro momento. É claro que eles tinham um contexto bem diferente do nosso. Eles vinham do judaísmo, uma religião extremamente ritualística. Para eles, o ritual era algo pétreo. Eles cumpriam aquele ritual numa perspectiva de que, de fato, eles estivessem agradando a Deus com aquilo que eles estavam fazendo. E até a relação deles com o ritualismo, visto que eles já traziam isso desde o Antigo Testamento, era diferente da nossa, mas eles acabavam confundindo. E o autor de Hebreus chama a atenção com respeito a isso. Embora nós não sejamos de raiz judaica, nós não tenhamos vindo de nenhuma sinagoga, ou às vezes nós nem conhecemos todos os rituais desse Antigo Testamento, mas é possível que nós acabamos caindo nesse mesmo estereótipo, confundindo os atos de manifestação religiosa e culticas com, de fato, aquilo que é a salvação. De maneira que é possível que alguém venha no culto carregado de reverência e saia portas afora e faça as maiores atrocidades. É como se houvesse dois mundos. Ultimamente, a moçada jovem tem falado do tal do metaverso, né? Eu até hoje não entendi direito o que é esse metaverso. É um mundo meio paralelo que corre ao lado desse mundo real, onde nesse mundo paralelo as coisas ocorrem diferentes. É mais ou menos assim. Como se a igreja fosse uma espécie de metaverso, onde aqui há uma reverência profunda, canta-se cânticos, fecham-se olhos, levantam-se mãos. As palavras são diferentes, às vezes mais rebuscadas, né? Eu lembro-me de um pastor, no tempo da minha conversão, pastor Jorge. Amava pastor Jorge.
Mas ele fazia orações profundamente teológicas. Eu tinha até medo de orar, porque eu falei, nunca vou orar igual aquele homem. Ele começava, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus que conduziu. A oração dele era uma aula de introdução ao Antigo Testamento. Era muito bom, porque você sabia tudo que Deus tinha feito antes dele começar a pedir. A gente muda, às vezes, o linguajar dentro da igreja. Mas, às vezes, lá fora, a gente vive uma realidade paralela. Nesse capítulo, o autor, ele reforça que aqueles irmãos ali que estavam recebendo essa carta no primeiro momento, eles estavam vivendo uma confusão entre o ritualismo e a salvação em si. E quando eles estavam sendo cobrados com respeito a uma vida cristã autêntica, eles estavam querendo voltar para o ritualismo e querendo usar o ritualismo como um argumento para que eles não precisassem demonstrar uma vida cristã autêntica. É possível que esse assunto fosse sensível para aqueles irmãos, a tal ponto que o autor o repete várias vezes desde o capítulo 8. Você que está acompanhando a série domingo após domingo, talvez você fale, nossa, pastor, mas de novo tratar do mesmo tema, de novo falar da mesma proposição, e aí é algo que a gente precisa pensar. Porque se Deus, que inspirou o texto bíblico, estava querendo tratar com o povo e repetiu tantas vezes o mesmo conceito, significa que há algum nível de importância nesse conceito, tanto para aqueles primeiros leitores, aqueles que receberam essa carta aos hebreus, quanto também para mim e para você, diante da realidade das Escrituras. Por que tanta repetição? Por que será que nós precisamos também dessa repetição? Lembro-me que há muitos anos atrás, pregando um sermão até aqui na igreja, falando sobre relação de pais e filhos, educação e tudo mais, e eu lembro que eu usei o termo, que eu acredito que seja verdadeira até hoje, é que obediência tardia é desobediência. Quando o pai precisou falar a segunda, terceira ou quarta vez, ainda que o filho obedeça, na verdade, ele já desobedeceu. Porque se ele não deu ouvidos a primeira vez, por isso foi necessário uma segunda, uma terceira, uma quarta vez. Da mesma forma, quando nós vemos um conceito bíblico sendo repetido várias e várias vezes nas Escrituras, é porque talvez nós ainda não tenhamos atentado para ele como nós deveríamos atentar. E Deus quer que nós, de fato, entendamos essa verdade. E qual é a verdade principal que o autor de Hebreus está tratando nesse período, desde o capítulo 8 até aqui? É que o ritualismo não é capaz de salvar. Nós não podemos confundir isso. Nós não podemos imaginar que a forma cultica, que a forma litúrgica da denominação, ou que nós nos adaptemos melhor, que a forma em si vai produzir salvação. O autor diz isso logo nos primeiros versículos. Ora, visto que a lei é apenas sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que ano após ano continuamente oferecem. O culto, ele aponta para uma realidade maior, mas ele em si não é essa realidade maior. Ele aponta para Cristo, mas ele não é Cristo. É possível que talvez a gente entre num culto e saia, e vem no outro e saia, e continua do mesmo jeito. E o autor diz isso, versículo 2, se fosse possível, se o ritual tivesse o poder de remir os pecados, então ele já deveria ter sido deixado de ser oferecido, porque se de fato as pessoas fossem purificadas, eles não precisavam mais tratar dessa questão. Entretanto, nesses sacrifícios ocorre recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touro e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Veja o argumento que o autor apresenta aqui. Ele diz assim, se os sacrifícios, se os rituais pudessem aperfeiçoar os pecadores, por que eles precisavam continuar a ser oferecidos? Se pelo meu pecado eu fosse lá, matasse uma ovelha e resolvesse, precisava matar mais? Para que quando que veio a fazer isso? Na verdade, eles apontam para uma realidade.
eles nos fazem lembrar que nós somos pecadores, que Deus recebeu um sacrifício no nosso lugar. Diante disso, nós voltamos para essas verdades e para a verdade central do texto, que é o sacrifício de Cristo é único e suficiente. E nós não podemos confundir o nosso ritualismo com salvação. E aqui o autor nos dá 4 argumentos importantes que eu gostaria de tratar com os irmãos. O primeiro desses argumentos é que Jesus mesmo atesta essa verdade, de que o ritualismo em si não tem poder para salvar. Olha o que nos é dito a partir do versículo 7, se você tiver com a sua Bíblia aberta. Se não, acompanhe. Nós estamos aí quase que versículo por versículo, você pode acompanhar a explicação desse texto. Diz ali, no caso Jesus, então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quisestes, nem dele te agradastes, coisa que se oferece segundo a lei, num segundo momento acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. E é nessa vontade de Cristo Jesus ter sido oferecido pelos nossos pecados que nós temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. O que o autor está querendo dizer aqui, irmãos, está nos demonstrando é que Jesus é a manifestação visível e vívida de tudo que havia sido predito no Antigo Testamento. Quando Jesus veio, ele pôde dizer, eu estou aqui. Eis, o que está escrito no livro, nós lemos aqui no Salmo 40, a partir do versículo 6, no início do nosso culto. Aquilo que estava predito pelo salmista Davi no Salmo 40 se cumpriu em mim. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. E qual é essa vontade de Deus? Que Cristo fosse morto pelos nossos pecados. Que a partir daquele momento não houvesse mais necessidade alguma de nenhum sacrifício. O plano salvífico de Deus foi concluído na pessoa de Cristo Jesus. Os sacrifícios estabelecidos na antiga aliança são trocados pelo sacrifício vicário de Cristo Jesus. Aquilo que era feito para que nós nos lembrássemos ano após ano, agora é feito de uma vez por todas. E nós temos a certeza de que fomos incluídos nesses sacrifícios. Veja ainda, os versículos 11 a 14. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado, muitas vezes os mesmos sacrifícios, que não pode remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Lembra aquilo que nós temos falado continuamente? Os sacerdotes entravam ao Santo dos Santos e ofereciam ali uma oferta diante de Deus, e Deus aceitava, mas Jesus foi diferente. Ele ofereceu a sua oferta aos céus. A Bíblia diz que Jesus adentrou aos céus, de uma vez por todas, na presença de Deus. A morte de Jesus foi necessária, porque os sacrifícios anteriores não eram eficientes. O ritual apontava para uma necessidade maior. O ritual apontava para uma realidade superior. Assim como os rituais que nós participamos, dos quais participamos e que nós praticamos hoje, embora eles sejam menos rígidos do que os rituais do Antigo Testamento, mas dentro da nossa própria liturgia, eles devem apontar para algo superior. Por exemplo, o louvor cantado no culto deve apontar para uma vida genuína de adoração. Quando nós cantamos aqui, nos rendemos aos pés do Senhor, a tua igreja canta a ti, Senhor, nós já estamos aqui, chegamos todos os filhos, 2, 3 ou mais. Isso precisa fazer com que nós entendamos que é uma realidade maior e superior de uma vida de louvor e adoração portas afora da igreja. O culto deveria ser o resultado de uma vida cristã genuína. Ele não é o ápice, ele é o resultado. Eu venho louvar a Deus porque eu louvo a Deus diariamente. E aqui eu tenho a oportunidade, juntamente com os irmãos, uma banda, um lugar climatizado, gostoso, uma acústica boa, a cantar com os irmãos na comunhão
dos santos aquilo que eu vivo diariamente. Quando eu digo eu me rendo aos seus pés, não é só aqui. Eu me rendo na segunda, eu me rendo na terça, eu me rendo na quarta, eu me rendo na quinta. Quando eu digo a ti, eu vou clamar porque tudo vem de ti. Tudo vem de Deus, não é só no domingo. Tudo vem de Deus na segunda, tudo vem de Deus na terça, tudo vem de Deus na quarta. Então, o louvor no culto aponta para uma vida genuína de oração. As orações no culto apontam para uma vida de intimidade com o Criador. O que é orar? É falar com Deus. Ou será que a gente só fala com Deus no culto? E ainda por interlocutores, né? Pastor, eu oro todo culto, mas como na liturgia são 3 ou 4 que oram no máximo, então assim, eu empreito a minha oração. A minha intimidade é empreitada para outro. Não. Por que nós oramos no culto? Para apontar para uma realidade superior, de que nós precisamos ter uma vida de intimidade, de relação direta com o nosso Criador. E nós podemos fazê-lo por intermédio de Cristo. Jesus inaugurou um novo e vivo caminho. Hoje você não precisa ligar para mim e falar, pastor, ore por mim, porque se o senhor não orar, a oração não chega a Deus. Você pode pedir para que eu ore por você, farei com alegria, mas não como um intermediário, mas como um irmão em Cristo. Quando você liga para mim pedindo oração, você não está ligando para o intermediário, você está ligando para o irmão em Cristo, para orar com você como irmão em Cristo, porque por intermédio de Jesus, você abre a boca e pode falar diretamente com o Pai. A confissão de pecados no culto, tivemos um momento aqui, né? Às vezes as pessoas perguntam, pastor, por que a gente faz essas coisas na liturgia? A confissão de pecado nos cultos mostram a importância de uma vida de santidade, de uma vida de santificação contínua. Nos mostra que nós precisamos confessar e abandonar pecados diuturnamente, todo o tempo. Não é só no momento de culto. O culto está apontando para uma realidade maior e superior. A exposição das Escrituras no culto nos chama a atenção para uma vida de constante ouvir da voz de Deus, uma vida de obediência. Uma vida onde nós nos preocupamos com aquilo que Deus determina para nós. Uma vida na qual nós nos preocupamos com saber o que Deus quer para nós. E vamos viver dessa forma. A Santa Ceia, que é ministrada nos cultos, nos convoca a uma vida de comunhão constante com Deus e com os nossos irmãos. A bênção que é ministrada ao final dos cultos nos chama a atenção para uma vida diante daquele que tudo vê. Quando você vai embora aqui, o pastor fala, olha, que a graça do Salvador Jesus, o amor de Deus, a consolação do Espírito esteja contigo quando? Todos os dias. O que o pastor está dizendo é o seguinte, você vai sair daqui para fora, que Deus continue cuidando de você. Você não vai conseguir trancar Deus aqui dentro. Isso é bom, louvado seja Deus por isso. Nem que você saia correndo, os diáconos fecham a porta, não deu tempo de Deus sair, eu vou encontrar com ele. Não, o pastor está dizendo que esse Deus que você veio cultuar, aquele que tudo vê, esteja constantemente com os olhos postos sobre sua vida. Quando você acorda, quando você deita, quando você trabalha, no banho, no carro, na escola, em todos os lugares. Todo o ato religioso aponta para uma realidade que é maior do que o ato em si. Tudo aponta para uma vida genuína em Cristo, pois o seu sacrifício foi único, vicário e eficiente. É essa a realidade. O autor de Hebreus, ele quer que os irmãos ali entendam e que nós também entendamos. Embora muito menos ritualísticos do que o povo judeu, mas a gente pode às vezes confundir alhos com bugalhos. Às vezes a gente pode confundir ritual com salvação. Segundo argumento que o autor nos usa para nos mostrar aqui, então o primeiro é que Jesus atestou acerca dessa verdade. O segundo é que Jesus estabeleceu uma nova aliança, um novo pacto, uma nova forma de se relacionar. Versículo 16 diz, essa é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre
a sua mente. Jesus estabeleceu uma nova forma de nós nos relacionarmos com Deus. Antigamente, qual era a forma? Nós nem tínhamos esse acesso direto. A gente lembrava que era pecador e sabia que Deus era um Deus perdoador e misericordioso, e Deus se mostrava misericordioso em receber as ofertas que nós fazíamos, o sacrifício. Então, aquele que tinha o novilho, o novilho, aquele que tinha o carneiro, o carneiro, aquele que tinha o bode, o bode. Deus se mostrava misericordioso, dizendo assim: eu não vou matar vocês, vocês deveriam morrer pelos pecados de vocês. Mas eu vou aceitando aqui, eu quero que vocês lembrem que eu sou um Deus misericordioso. Ele aceitava, mas eles mesmos não podiam ter acesso. Tanto é que eles levavam ao templo. Os sacerdotes que estavam ali no templo pegavam aqueles animais, preparavam, e somente o sumo sacerdote entrava sozinho, uma vez por ano. Tem crente que eu acho que está meio ligado no sumo sacerdote, vem na igreja uma vez por ano. Né? Acabou o ritual, a aliança é nova, você já pode vir mais vezes, tá? Pode vir todo domingo, o relacionamento é diferente. Mas o sumo sacerdote ia uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos, e oferecia o sacrifício em nosso lugar. Nós não tínhamos esse acesso. Agora Jesus estabeleceu um novo relacionamento, um novo pacto, uma nova aliança. Agora não é mais por meio dos rituais. Embora os rituais fossem carregados de sentido, mas eles eram vazios de efeito. Nessa nova aliança acontecem duas verdades preciosas que são citadas aqui, do qual, na verdade, o autor de Hebreus está relembrando aquilo que o profeta Jeremias havia predito no capítulo 31 do seu livro. Agora a relação é assim: Deus vai imprimir a lei no nosso coração. Veja bem, é uma transformação interior. Não é algo mais de um ritual externo, é algo que está gravado no nosso coração. Agora não há mais necessidade de uma pregação para a remissão de pecados, pois a lei e os preceitos de Deus estarão gravados no coração. Isso significa que o coração é inclinado a cumprir os desígnios de Deus. É por isso que hoje, depois de salvos, nós nos preocupamos com aquilo que Deus pensa. Que Deus estabeleceu um novo relacionamento conosco. Deus mesmo imprimiu nos nossos corações. E um segundo aspecto, olha que coisa maravilhosa. A lei será impressa no coração e a lei será escrita na mente. A ideia aqui é de uma santificação contínua, de uma mudança de pensamentos. Agora nós vemos diferente. Agora nós percebemos diferente, agora nós agimos diferente, porque a nossa mente foi mudada. Ela está agora submissa à lei de Deus que foi escrita em nós. Vou te dar um exemplo prático disso. Alguma vez você, em alguma circunstância da sua vida, seja em aflição, luta, alegria, pecado, qual foi, você lembrou de um versículo bíblico que aquilo fez com que você agisse diferente? Por exemplo, algum irmão pisou no seu calo, você estava indo lá levantando o pezinho para pisar no dele, e a Bíblia diz: não devolveis mal por mal, você até recolhe o pezinho e volta assim. Não retribua o mal por mal, mas o mal com o bem. Salmo 40, que nós lemos aqui. Quantas vezes no momento de luta você lá: esperei confiantemente pelo Senhor. Eu esperei nele. Quantas vezes no momento de aflição não vem na tua mente: eu sou pobre e necessitado, mas Deus cuida de mim. E essa é uma declaração muito bonita. Às vezes nós não paramos para pensar nessas declarações, né? Qual é a declaração do salmista aqui? Eu não tenho nada para oferecer. Eu não sou ninguém importante. Eu não tenho títulos. Eu não sou alguém do qual, quando eu chegar na presença de Deus, Deus fala: para o céu aí que eu vou ouvir o que o cidadão. Não. Eu sou ninguém. E ainda assim, Deus olha para mim com graça. Ele cuida de mim. Quantas vezes você não foi lembrado que o Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar? Quantas vezes no momento de luta você não é lembrado: olha, todas as coisas você pode suportar, porque Deus é aquele que te fortalece.
É isso, irmãos. A lei de Deus agora está escrita na nossa mente. Isso faz com que nós vejamos o mundo de forma diferente, que nós percebamos o mundo de forma diferente, que nós nos relacionemos com o mundo ao nosso redor de forma diferente. E isso é fruto da nova aliança que Deus estabeleceu. Agora eu não preciso mais do sacerdote ou do ritual. Deus imprimiu em mim. Deus mudou a minha mente, o meu coração, e isso muda a nossa percepção de religiosidade e a nossa percepção de culto. Agora eu não entendo que o culto é um lugar onde eu adoro e me prostro diante de Deus, apenas como um ritual. Agora eu entendo que eu faço isso em resposta à salvação que Deus me ofereceu. O rigor religioso dá lugar à adoração consciente, voluntária, intencional e devotada. Eu não venho no culto, porque senão o pastor vai ficar pegando no meu pé e mandando recadinho, às vezes manda mensagem no WhatsApp. E aí, sumiu? Eu mando mesmo, vou mandar também, tá? Fica tranquilo, mando mesmo. Mas você não pode vir no culto por minha causa. Lembra? Isso aponta para uma realidade superior. E qual é a realidade superior? Você está em falta com o Salvador, não é comigo. Eu não tenho poder para te salvar. O pastor e o conselho, no máximo que pode fazer é escrever seu nome no livro de rol de membro da igreja. Mas o que importa é ele estar escrito no rol de membros daqueles que são salvos. Aí é a diferença. Mas agora eu não faço isso por qualquer imposição externa ou por um ato de religiosismo. Eu faço isso por adoração. Porque Deus mudou a minha mente. Deus mudou o meu coração. Ainda há um terceiro argumento que o autor usa, mostrando que, olha só, Jesus atestou que o sacrifício dele resolveu o nosso problema. Segundo, ele diz que esse sacrifício estabeleceu uma nova aliança. Terceiro, ele diz que por meio desses sacrifícios, a penalidade dos nossos pecados foi apagada. Eu não sou homem das leis, temos um advogado aqui que pode nos ajudar, mas eu não sei se no ato jurídico ou nos nossos dias há algum tipo de penalidade que seja apagado. O cara cumpriu, está apagado. Aquilo fica no histórico dele ali, né? Já não é mais réu primário, né? Dizem, você perdeu o réu primário. Mas na justiça de Deus, ela é cumprida de maneira perfeita e profunda. Olha só, versículo 16, o autor dizendo que Deus estabeleceria uma aliança aos modelos de Jeremias 31, essa é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Primirei as minhas leis no coração e escreverei na sua mente. E o versículo 17, ele é uma continuidade, na verdade, um acréscimo a essa realidade, porque ele diz assim, e acrescenta, também dos seus pecados e das suas iniquidades, jamais me lembrarei. A questão não é que em Cristo Jesus nós deixamos de ser réu primário. É que em Cristo Jesus nós deixamos de ser réus. Já não há mais condenação sobre nós. Não resta castigo. E não resta castigo porque não resta culpa. Irmãos, que declaração mais forte. Que declaração abençoadora. Os nossos pecados não foram apenas perdoados, eles foram esquecidos, eles foram apagados, eles foram anulados. O apóstolo Paulo, escrevendo nas suas cartas, diz, agora já não resta mais condenação. Aos Colossenses, Paulo diz, aquele escrito de dívida que pesava contra vocês foi cravado na cruz do Calvário. E de lá ninguém mais pode tirar. Nós jamais, irmão, presta atenção no que eu vou te dizer, nós jamais seremos cobrados pelos nossos pecados. Aleluia. Toda culpa, toda penalidade foi castigada em Cristo Jesus. Tudo foi completamente pago.
A questão aqui não é que Deus, lá no céu, nós temos aquela ideia do grande julgamento, né? Às vezes nós vamos lendo alguns textos separados e a gente vai criando algumas ideias mentais acerca disso. Não é que Deus, na hora que a gente estiver lá entrando no céu, alguns colocam até São Pedro como porteiro, não sei de onde tiraram essa ideia, só por causa daquela declaração, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu vou fundamentar a minha igreja, né? Porque o que você ligar aqui na terra será ligado no céu, o que você desligar aqui será desligado no céu. A gente tira essas coisas do contexto, deu um cargo de porteiro para São Pedro. Pronto. Tirou ele do apostolado e virou o porteiro do céu. É como se a gente fosse chegar ali e viesse ali, deixa eu ver a sua ficha corrida aí. Se você estivesse atrás de mim na fila, você ia demorar para chuchu, porque a minha ficha corrida ia ser extremamente extensa. Então, que você fosse na minha frente, porque os que viessem depois de mim ia ficar ali um tempinho até ler a minha ficha corrida. A gente tem essa ideia às vezes, né? Ou só eu tenho essa ideia também. Não é que na hora que for puxar a ficha, não, cadê? Ah, Deus esqueceu. Não é isso. Deus não vai sofrer de uma crise de amnésia. A questão aqui é que Ele perdoou os nossos pecados de tal maneira em Cristo Jesus que não sobrou sequer um resquício deles para ser cobrado. Não há um vestígio, não há um registro mais desses pecados. Porque em Cristo eles foram completamente aniquilados. A justiça de Deus se satisfez plenamente quando Cristo foi esmagado por nós. O seu sangue foi derramado na cruz do Calvário. Nós fomos perdoados de uma vez por todas. Uma nova aliança. Eu não preciso mais do ritual. Naquele ritual da cruz do Calvário, Deus resolveu tudo. E por fim, 4 argumentos que o autor nos aponta aqui para nos mostrar que o sacrifício de Cristo é único e eficiente, é que Jesus se entregou uma única vez por nós. Não tem 2 registros de crucificação, tem? Você vai ter vários evangelhos falando da crucificação, mas ela aconteceu uma vez só. O sofrimento de Jesus foi uma vez só. A vinda de Jesus foi uma vez só. Agora a volta dele é para nos buscar. Mas a Bíblia nos diz, e olha aqui que o autor diz, ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelos pecados. É por isso que quando nós tomamos a ceia, por exemplo, nós apresentamos os 2 elementos básicos da ceia. O pão e o cálice. Catecúmenos, hein? O pão representa o quê? O corpo. O professor Edu está aí. Passaram, Edu. E o cálice representa o quê? Passaram com 10. Mas lembra do que nós falamos? Ele é o corpo. Ele é o sangue. Não, ele representa. E qual é a palavra que o Senhor nos diz? Façam isso em memória de mim. Lembrem-se, não precisa fazer de novo. Já foi feito. Vocês não precisam sacrificar mais. Já foi sacrificado. Vocês não precisam oferecer um cordeiro. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já foi morto no lugar de vocês. Uma única vez. Para sempre. De maneira que o ritual aponta para uma verdade maior e superior. Já fomos perdoados. E se Jesus nos perdoou dos nossos pecados, se nós já fomos redimidos, não tem mais nada que a gente possa oferecer para Deus em nosso lugar. Agora o que a gente vem é adorar a Deus por tudo aquilo que Ele já fez. Por tudo aquilo que Ele já fez. Tudo que deveria ser feito, foi feito. E tudo que deriva disso é adoração pura e santa. Hoje nós já estamos livres dos efeitos do pecado que nos separava de Deus. Agora, por meio de Cristo Jesus, nós somos aproximados do Pai. Em qualquer lugar, a qualquer momento, cedo, de tarde, de noite, de madrugada, com chuva,
com sol, na sua casa, no seu trabalho, na praia, na rua, no ponto de ônibus, onde você esteja. Você abre a boca e fala, Pai, e Ele te ouve por meio de Cristo Jesus. Você não precisa montar um tabernáculo novo, não precisa reconstruir, não precisa ter ali uma pombinha no bolso para sacrificar a qualquer momento. Nada. Você tem livre acesso, porque Jesus, de uma vez por todas, morreu pelos nossos pecados. E já não há mais sacrifício. Meus irmãos, Deus se preocupou em repetir essas verdades. E se Ele se preocupou em repetir, é porque nós precisamos ouvi-las constantemente. Se desde o capítulo 8 a gente está ali, ouvindo que Cristo morreu uma vez por todas, o sumo sacerdote, os sacerdotes, eles ofereciam sacrifício por eles mesmos, mas Jesus se ofereceu por nós, é porque essa verdade é importante. Se não fosse, tinha dito uma vez só, gravou tranquilo. Sabe por que isso é repetido? Porque nós temos um coração ritualístico. A gente gosta de merecer um acesso a Deus. A gente gosta de imaginar que o nosso culto vai chamar a atenção de Deus. A gente gosta de imaginar que as nossas ações são meritórias. E elas não são. Elas são responsivas. É uma resposta àquilo que Deus fez por nós. Jesus morreu pelos nossos pecados e não precisamos de mais uma vida de ritualismos. O que o Senhor requer de nós agora é uma adoração verdadeira, que nasce de um coração grato, que reconhece como perdoado pelo sacrifício de Cristo. Amém? Lembra a pergunta que eu fiz no começo do nosso sermão? Ô, pastor, é pegadinha isso aqui? Não, não é, não. Vou relembrar você. Se eu fizesse uma enquete, distribuísse um papelzinho aí para você anotar ou listar quais seriam alguns fatores externos que pudessem demonstrar que você é uma pessoa salva, que marcas você escreveria? Até propus algumas marcas, mas eu queria te propor 3 outras finais. Quem sabe não possa ser assim, em vez de ritualismos. Se alguém perguntar para você por que você é salvo, que você possa dizer, porque eu reconheço que Jesus morreu no meu lugar. Não sou salvo porque eu vou no culto, ou porque eu sou membro da Igreja Presbiteriana do Jardim Alvorada. Minha oração é que todos os membros aqui sejam salvos, mas a placa não vai te salvar. Que você diga, eu sou salvo porque eu reconheço que Jesus morreu no meu lugar. Uma segunda marca, o que poderia dizer? Por que você poderia dizer? Por que você é salvo? Você possa dizer, eu sou salvo porque agora eu desfruto de um novo relacionamento com Deus. Eu não preciso mais de sacrifícios. Eu não preciso mais de sacerdote. Eu não dependo do pastor como um intermediário entre eu e Deus. Jesus me deu livre acesso. Hoje o meu relacionamento com Deus não é nem apenas de servo, embora eu sirva. O relacionamento é de pai e filho. Hoje eu posso chegar diante do Criador de todas. Já parou para pensar nisso? Você pode chegar diante do Criador de todas as coisas e dizer, Pai. Pai. Terceira, quais marcas poderiam ser distintivas que pudessem apontar que você é uma pessoa salva? Você pudesse dizer que agora eu tenho uma vida de adoração, porque eu fui perdoado e eu reconheço isso. Então, o meu vir ao culto, meu dízimo, minha oferta, meu louvor, minhas mãos levantadas, meus olhos fechados, a minha leitura, a minha oração, ela existe porque eu reconheço que agora eu tenho livre acesso. Fui perdoado. Agora é adoração a Deus, pura adoração a Deus. Que essas sejam marcas da nossa fé cristã, que essas sejam marcas da nossa salvação e que essas marcas de fato derivem de um conhecimento de que o sacrifício de Cristo foi único e eficiente sobre mim e sobre você. Amém? Feche seus olhos, quero orar com você.
Muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. Como é bom, Deus, sermos lembrados dessas verdades eternas. De que agora já não resta mais sacrifício. De que não há mais condenação para nós, porque estamos em Cristo Jesus. De que o sangue de Cristo Jesus nos purificou de todo pecado, a tal ponto que não sobrou sequer um resquício desse pecado para ser cobrado. Jesus nos perdoou perfeitamente. Obrigado, Senhor, porque nós entendemos que o que nos traz a restauração é esse sacrifício vicário de Cristo Jesus se entregando por nós. Senhor, que de fato isso mexa com a nossa vida de adoração. Isso mude a nossa perspectiva de relacionamento com Deus, nossa perspectiva de culto, de louvor. Que isso de fato, Senhor, faça com que o nosso coração se dobre na sua presença, reconhecendo todas as coisas que o Senhor fez por nós. E que o Senhor seja o centro da nossa vida, tudo em nós, para a glória do teu próprio nome em Cristo Jesus.